Paz do Senhor, irmãos. Quem quiser acompanhar comigo na Bíblia, vai aparecer a leitura ali também no tela. 2 Reis, capítulo 17, a partir do verso 29. Eu também vou ler o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19. Então, 2 Reis 17, 29, vai falar sobre o culto misto dos samaritanos. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitava e os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram Socote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás e Tartaque. E os servafitas queimaram os filhos a Adrameleque e a Anameleque, deuses dos servafins. Mas temiam também ao Senhor. Dentre os povos constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que temiam ao Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora, o Senhor tinha feito aliança com eles e lhes ordenara, dizendo: não temereis outros deuses, nem vos prostrareis diante deles, nem os servireis, nem lhes oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos e a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco, não vos esquecereis, nem temereis outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, e assim fazem também os seus filhos, e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando a gente lê esse diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, a gente sabe que os judeus e os samaritanos não se conversavam. Os judeus sequer passavam pelo território dos samaritanos. Eles não se davam, eles eram inimigos. E Jesus é um rabino judeu. E ele está conversando no poço com uma mulher samaritana. Para um rabino judeu, conversar com uma mulher em público já era um escândalo. Algumas seitas mais radicais diziam que sequer ele poderia conversar com a sua própria mulher em público. Quanto menos com outra mulher, quanto menos com uma pagã, uma samaritana. E Jesus, quebrando todos os protocolos, como ele sempre fez, se aproxima e puxa a conversa com uma mulher samaritana. E por que é que os judeus não se davam com os samaritanos? Eu acredito que a maioria de vocês sabem, mas vamos resgatar um pouco da história para vocês entenderem o que Deus quer falar nessa noite. A gente sabe que Deus confirmou Davi como rei de Israel, sobre as 12 tribos, e disse: olha, a sua descendência, Davi, vai reinar para sempre em Israel, se eles me obedecerem, porque toda a promessa está condicionada à nossa obediência. Então, Salomão reina depois de Davi sobre as 12 tribos, tem um reinado muito próspero e muito bom. Só que Salomão, no final da vida dele,
cometeu pecados contra o Senhor, o pecado da idolatria. E nós sabemos que Deus abomina a idolatria. Nós não sabemos disso, nós sabemos disso de cor. Deus abomina a idolatria. E Salomão foi idólatra no final da sua vida. Então Deus tira o reinado de Israel de Salomão. Deixa só 2 tribos sendo governadas pela dinastia de Davi, pega 10 tribos e entrega a Jeroboão, que era um servo de Salomão, não era nem da família real de Davi, nada. Deus tira, então, o reinado da família de Davi por desobediência de Salomão. Então, 10 tribos são governadas por Jeroboão e outras 2 tribos só são governadas pelo filho de Salomão, que era Roboão. E nós sabemos que quando Salomão constrói o templo de Jerusalém, aquele templo lindo, maravilhoso, foi instituída uma ordem que todo ano os israelitas tinham que ir ao templo para adorar. Vocês vão ver isso várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento. Eles tinham um lugar para adoração, que era em Jerusalém. Então eles tinham que subir lá todo ano para adorar. E aí Jeroboão ficou com medo do povo sair de Samaria e ir para Jerusalém adorar. Ele falou, o povo vai para lá, eles vão começar a se simpatizar com o rei de lá e vão querer proclamar ele rei das 12 tribos, ele é filho de Salomão. Então, ele teve uma excelente ideia, que foi construir altares idólatras em Samaria e construir bezerros de ouro e falou para o povo, não precisa mais em Jerusalém oferecer adoração, vocês podem adorar aqui mesmo. Esses bezerros de ouro que eu fiz. O povo já tinha uma tendência à idolatria e aceitou isso. Ficou adorando por ali mesmo, né? Jeroboão não queria perder ali o controle das pessoas, o domínio, né? Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Então, o povo fica ali, das 10 tribos, e há uma sucessão depois de Jeroboão de vários reis idólatras em Israel. Então, o povo se entrega à idolatria. Nos 2 reinos, tanto no reino que Jeroboão governava, quanto no reino que a casa de Davi governava. Os reis se entregam à idolatria. Só que no reino norte, que é onde a gente está falando, onde ficava a capital Samaria, a idolatria foi muito mais intensa. E Deus já tinha falado lá para Moisés, ele falou, quando o povo entrar na terra prometida, se eles forem fiéis a mim, eu vou manter eles nessa terra. Se eles adorarem outros deuses, eu vou fazer com que os inimigos deles venham, invadam essa terra e tirem a terra deles. Dito e feito. O povo de Israel se entrega à idolatria e Deus cumpre todas as promessas que ele faz. Ele falou que tiraria o território deles. E a Síria vem e toma Samaria. Leva boa parte dos samaritanos, dos israelitas cativos para a Síria e traz povos estrangeiros para morar naquela localidade, para misturar Israel com outros povos, para anular qualquer consciência cultural de Israel. Esse era o plano. Mas eu já tinha predito que aconteceria isso se o povo desobedecesse. Então, o povo que já estava imerso em idolatria, agora tem contato com outras nações que também são idólatras. E eles são levados, é claro, a adorar outros deuses, mas eles já faziam isso, né? Já era do povo de Israel fazer isso, compartilhar a adoração. Os sacerdotes já estavam corrompidos, mas vieram outros povos que adoravam outros deuses. E diz que a ira do Senhor se acendeu. E ele mandou alguns leões para aquela região para devorar algumas pessoas. Aí aqueles povos pagãos que agora estavam habitando em Samaria pensaram assim, já sei por que isso aconteceu. Porque nós não estamos adorando ao Deus dessa terra. Porque os pagãos têm isso. Cada Deus é o Deus de uma região, né? O Deus de tal terra, o Deus dos heveus, o Deus dos babilônicos. Cada região para eles tem um Deus. Aí eles pensaram, o Deus que é dessa terra aqui, o Deus de Israel, está irado conosco, nós não estamos prestando culto a Ele. Por isso que Ele mandou os leões para nos devorar. Aí o rei da Síria falou, peraí que eu vou mandar um sacerdote israelita para ensinar vocês como adorar o Deus de Israel. Aí vem o sacerdote para ensinar esses povos pagãos aqui, nós lemos que adoravam esses deuses, a também cultuar a Deus. Aí por isso que vai falar assim, temiam ao Senhor, mas continuavam também adorando os seus outros deuses.
porque houve uma falência desse sacerdote aqui. Ele explicou como é que fazia o culto para o Deus de Israel. Explicou como é que faz o sacrifício. Tinha uma série de ordenanças na lei de Moisés, né, de como se sacrificava, de quem podia fazer o culto e tal. Ele ensina o povo a fazer culto, mas esquece de avisar o básico, que o Deus de Israel abomina idolatria. Não há como temer o Deus de Israel e temer outro Deus ao mesmo tempo. Por isso que no começo aqui da leitura fala que eles temiam ao Senhor, mas nos versículos subsequentes vai falar, não temiam o Senhor. Eles achavam que por prestar culto ao Deus de Israel, eles estavam temendo ao Deus de Israel, mas não sabiam que por temer outros deuses, eles não estavam temendo o Deus de Israel. Porque é a prerrogativa básica para quem quer adorar esse Deus, que é adorar só Ele, né? Os outros deuses aceitam adoração compartilhada, né? Não tem problema você oferecer aqui uma oferenda para um Deus, para outro Deus. Um Deus não fica chateado com o outro, mas o Deus único não. O Deus único só aceita adoração para Ele. Você não pode compartilhar. E aí houve uma falência desse sacerdote aqui, que é o que nós vemos hoje. A gente ensina a cultuar, a gente ensina como é que faz as coisas. É só vir na igreja domingo às 19, tem um culto de celebração, tem um momento de adoração, você se rende, você levanta as suas mãos. Se você quiser um discipulado, você conversa com o pastor, você desce as águas, você vira membro, e a gente ensina. Só que a gente esquece de avisar que quando se adora o Deus de Israel, só se adora o Deus de Israel. A gente não prega contra a idolatria. Pouco se fala na igreja evangélica contra a idolatria. Já perceberam? Porque a gente pensa que somos evangélicos, somos reformados, como o Paulinho falou. Logo, nós não somos idólatras. Quando a gente fala em idolatria, gente do céu, eu devia ter comido. Quando a gente fala em idolatria, eu estou falando aqui, muitos de vocês estão bem tranquilos, pensando, eu não sou idólatra, né? Eu sou evangélico, sou reformado. A gente já pega os nossos olhos, os nossos dedos todos e aponta para a igreja católica. A gente já pensa neles. Mas eu não quero aqui falar da igreja dos outros. Eu quero falar da idolatria que está na minha vida e na sua, que está varrendo a igreja evangélica. E por a gente achar que só os católicos são idólatras, a gente não presta atenção na idolatria que está na nossa vida. Não somos ensinados a identificar os postes de ídolos que nós levantamos na nossa vida. A gente só fala idolatria e a gente lembra do santo. Eu tenho certeza que na mente de vocês foi a primeira coisa que veio. Ninguém de vocês, se alguém de vocês pensou em idolatria e pensou em si mesmo, parabéns, você está no caminho certo. A gente fala de idolatria e a gente lembra da igreja alheia, com a qual nós não temos nada a ver. Eles que cuidam da vida deles, e todo respeito ao que é sagrado para o outro nós temos que ter. Eu estou falando aqui, da igreja reformada, que não ensinou o que é idolatria. Ensinou a temer o Senhor, mas não ensinou que Deus abomina idolatria. E aí, esse é o plano de fundo. Os samaritanos, idólatras, eram um povo miscigenado. Então, os judeus, que eram do Reino Sul, eles eram menos idólatras. Mas eles também se entregaram à idolatria. Eles também foram levados cativos para a Babilônia. Mas terminando o tempo de cativeiro, tanto do Reino Norte quanto do Reino Sul, eles começaram a voltar para a terra de novo. E aí que a gente vê lá em Neemias que ele quer reconstruir o templo, porque os babilônicos acabaram com tudo, né? As nações que invadiram ali Jerusalém acabaram com tudo. Neemias quis reconstruir o templo. E os samaritanos fizeram oposição à construção. Aí a rixa estava feita. Então, os judeus olhavam os samaritanos como um povo miscigenado, pagão, e que ainda se levantou contra eles quando eles quiseram reconstruir o templo. Então, eles tinham essa rixa por isso, né? É daí que vem essa questão de Jesus não poder conversar com a samaritana. E vem daqui de Reis, quando você lê o culto misto, né? Eles eram pagãos, eles eram misturados. Eles temiam a Deus, aí eles iam lá e ofereciam oferenda para outro Deus. Era tudo misturado. Esses eram os samaritanos. Por isso que eles não eram bem vistos. E quando a gente pensa em idolatria, então vamos pensar em idolatria. Para nós, Igreja Reformada. O que é idolatria? O que a Bíblia ensina a respeito do que é idolatria?
Tem 3 pontos aqui que eu vou levantar e você vai fazer uma leitura interna de você, para que você saia daqui em nome de Jesus, que você identifique hoje os postes de ídolos da sua vida. Então eu vou levantar 3 pontos e você faz a leitura de você. Primeira coisa, Colossenses 3:5 fala assim, que cobiça é idolatria. O Deus de Israel abomina idolatria, é o Deus que você serve. Colossenses 3:5, Nova Aliança, o Novo Testamento, diz que cobiça é. Não fala assim, cobiça pode ser que algumas cobiças, não, fala cobiça. É idolatria. E o que é cobiça? Cobiçar é desejar tanto algo que você perde o contentamento em Deus. É aquilo que você quer e parece ser o motivo da sua vida. Cobiça é querer alguma coisa demais. Tem problema a gente querer coisas? Claro que não. Se eu passo o microfone aqui, todo mundo quer alguma coisa, não é? Eu mesmo, eu quero viajar. Estou apurrinhando, cadê o Paulinho? Eu ando apurrinhando o Paulinho com isso. Eu quero muito viajar. Eu quero mesmo. É um desejo no meu coração. Né? Agora, o que você mais quer? Eu quero viajar. Não é? Se eu passo o microfone aqui, tem gente que quer um carro, uma casa, passar num concurso, quer uma roupa nova, quer uma cura, não é? A gente sempre quer coisas, e querer coisas não tem problema, gente. Vocês podem continuar querendo coisas, tá? Isso não é o problema. O problema é que quando o que você quer vira um motivo da sua vida. Vamos supor que eu quero viajar, não quero muito viajar. Vamos supor que não dê. Muito difícil, porque eu tenho certeza que depois essa mensagem vai dar. Né? Mas vamos supor que não dê mesmo para viajar, não tenha como. Eu vou ficar como? Vou ficar triste, né? Eu queria viajar. Mas o meu contentamento não vai sumir. A minha alegria em Deus continua exatamente a mesma. Eu vou ficar bicuda ali uns 5 dias. Mas, de regra, eu vou ficar bem. Né? Vamos supor que aquilo que você quer muito, aquilo que você está buscando, pensa se não se realizar, como você vai ficar? Minha vida perdeu o sentido. Não sei o que vai ser de mim. Isso é cobiça. Quando aquilo que você quer tanto, que o fato de você não ter, tira o contentamento que você tem em Deus. E tem uma outra leitura que a gente faz. E a hora que você tiver? Como que você vai fazer a leitura? Agora está tudo 10 na minha vida. Então, vocês entendem que isso é o motivo? Esse é o problema da cobiça. É quando o que eu quero é o meu objeto de contentamento. E se a gente for pensar em idolatria, a raiz da idolatria, gente, o cerne da idolatria é a ambição egoísta. Por quê? Paulinho falou aqui, pensa comigo. Quem adorava lá, os pagãos, adoravam o Deus da colheita, certo? Eles faziam oferendas para o Deus da colheita. Por quê? Porque eles queriam boas colheitas. Não é porque eles amavam o Deus da colheita, eles eram devotos do Deus da colheita, eles eram apaixonados no Deus da colheita. Não, eles adoravam o Deus da colheita porque eles desejavam boas colheitas. Eles adoravam a deusa da fertilidade, faziam um templo para a deusa da fertilidade, faziam oferendas para a deusa da fertilidade, ofereciam as suas filhas para serem prostitutas nesses templos. Por quê? Porque eles queriam ser férteis e ter filhos. Então, a relação de idolatria com o Deus que vai se servir, não tem o santo não sei o que, o santo não sei das quantas, tem. Aquele santo faz isso, então eu vou lá, faço não sei, uma prece, não sei se é oferenda, não sei. Faço lá um altar para aquele Deus, para aquele santo, porque aquele santo é o santo de tal coisa, ele vai dar aquilo que eu quero. Então a ambição egoísta é o cerne de um culto idólatra. Esse é o centro. Não é porque eu amo a deusa da fertilidade, não é porque eu amo o santo fulano de tal, é porque eu quero uma coisa que ele pode me dar. Então o centro da idolatria é o meu desejo. E qual que é o problema disso? O problema disso é nós. Quando servimos ao Senhor por aquilo que queremos. E aí muita gente declina da fé aí. Porque o problema não é você querer coisas e pedir coisas ao Senhor.
Porque eu também peço, eu também quero coisas e peço a Ele. O problema é que quando o que eu quero é o motivo de eu adorar a Ele. Aí muita gente declina da fé porque pede uma cura, pede uma restauração de casamento, pede uma causa na justiça, pede para Deus restaurar a vida financeira, e aí Deus não faz. E essa pessoa desiste da fé, porque Deus não fez o que ela quis. Ou, ao contrário, a pessoa vem para Cristo porque tem uma necessidade, e não tem nenhum problema nisso, a pessoa tem uma necessidade de vir por isso, e aí Deus faz aquilo que ela quer. Cadê a pessoa? Cri, sumiu. Tá, Carol, mas aí pensa comigo, quem que é o Deus então, nesse caso? Porque eu estou pedindo para o Deus único a minha bênção. Eu estou pedindo para o Deus único a minha cura. O Deus é você. Quem está nesse poste de ídolo é você mesmo. Porque o Deus de Israel não é como os outros deuses, que eu vou lá e faço uma oferenda, ele faz tudo do jeito que eu quero. Amarração para o amor, traga seu amor em 10 dias. Só você fazer lá uma oferenda assim. Deus de Israel não é assim. Eu adoro ao Deus de Israel pelo que ele já fez. E pelo que ele é, principalmente. Ninguém vai adorar a Afrodite pelo que ela é. Ninguém vai adorar o Deus da colheita pelo que ele é. Não. Nós, que não somos idólatras, adoramos o Deus único, não porque Ele vai me dar algo, mas porque Ele já me deu tudo. E também porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso independe se Ele fez ou não o que eu quis. Se você está servindo a Deus por algo que você quer, e você quer muito, e a possibilidade de você não ter, faz com que você desista dele, significa que o ídolo da sua vida é você. Idólatra. Deus abomina a idolatria. Ele não divide o trono do seu coração nem com você. E o problema é que às vezes nós adoramos os nossos desejos. E isso está maquiado, de um cristianismo. E não tem problema, como eu já falei, você vir se aproximar de Deus por uma necessidade. Não tem problema. O problema é você não conhecer a essência do Deus soberano que Ele é e achar que Ele te deve alguma coisa. Às vezes a gente até se aproxima por uma dor, por uma doença, mas aqui no altar a gente sabe exatamente que Ele é o soberano. Agora o meu objeto de culto não é mais a minha necessidade, é o Deus único. E se Ele fizer, eu continuo com o meu altar de adoração erguido. E se Ele não me der, o meu altar de adoração continua erguido, porque se eu tenho ou não, se Ele fizer ou não, tudo que Ele podia fazer por mim, Ele já fez. Ele já me salvou, Ele já me resgatou, já me tirou do inferno, já me levou para o céu, já me deu vida eterna. Eu já reino em vida. Além do que, Ele continua sentado no seu alto sublime trono, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, imutável. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Meu altar está erguido para Ele. Só. Para mais nada. Esse é um ídolo, o seu objeto de cobiça. Segundo ídolo, coisas legítimas que tomam o lugar de Deus. Isso é comum. Porque às vezes a gente endeusa o nosso cônjuge. Às vezes a gente endeusa nossos filhos. É errado ser casado e ter filho? Não. Mas é errado quando eu coloco o Paulinho no lugar de Deus. Os meus filhos no lugar de Deus. É errado eu querer um emprego, uma profissão, uma faculdade? Não. O errado é quando eu coloco isso no altar e isso vira meu ídolo. Sabe um ídolo? Um ídolo muito comum na igreja evangélica? Chama ministério. Ministério é um ídolo. Quem que deu o ministério? Deus. É legítimo. Claro que é legítimo. O problema é que esse ministério, ou esse dom que essa pessoa tem, toma o lugar do próprio Deus. Quando a gente lê Apocalipse 4, a partir do capítulo 4, você vai ver referência a 24 tronos que estão em volta do trono de Deus. Então tem o trono de Deus, o trono principal. Em volta tem lá a descrição. Tem 24 tronos e nesses 24 tronos tem 24 anciãos.
Os 24 estão vestidos de vestes brancas e têm coroas sobre a sua cabeça. Quem que deu os tronos? Deus. Quem entregou a esses anciãos as coroas? Deus. E o que você vê os anciãos fazendo? Agora soando com águias. Deus me deu um trono. Só prego se tiver 5.000 pessoas ou mais e se a oferta for tanto. Agora eu tenho trono, aliás, eu não posso mais me rebaixar, né? Porque eu estou num trono e tenho uma coroa sobre minha cabeça. E Deus me deu esse trono e ninguém me tira desse cargo. Ninguém me tira desse ministério. Ninguém vai apagar o meu dom. Vocês nunca ouviram isso? Foi Deus quem me deu. Ele me colocou aqui. Você não vê os 24 anciãos fazendo isso. Você vê eles diante do trono, descendo dos seus tronos, se prostrando ao chão, tirando as coroas da cabeça e dizendo: tu és digno. Tira. Diante da tua glória, da tua majestade, não tem ministério, não tem dom, não tem cargo, não tem igreja, não tem. Eu devolvo a coroa todo dia, saio do trono todo dia, me prostro com o rosto em terra. Como assim não largo? Se eu não largar, se eu não descer, se eu não tirar, se eu não abrir mão, é o meu Deus. Tudo aquilo que você não abre mão, você endeusou. Como não entrego? Entrega, não é seu. A hora que pedir, não fala assim. Então Deus solicitou que os anciãos descessem do trono. Não fala. Eles vão de livre e espontânea vontade, diante da majestade daquele que é o único Deus, descendo dos seus tronos e tirando suas coroas e dizendo: só tu és digno. Então, se eu tenho algo na minha vida, pode ser um ministério ou um dom, que tomou o lugar dele, é meu ídolo. O ídolo também é para onde você corre quando está angustiado para buscar alívio. Comida, vício. Quando você está numa angústia, não estou falando daqueles pequenos problemas que você desabafa ali no marido mesmo, não. Eu estou falando daquelas angústias de morte. Aquele problema avassalador que você teve, que tirou todas as suas forças, aquela notícia inesperada. Você foi para onde quando isso aconteceu? Um dia eu estava conversando com uma pessoa que tinha passado uma turbulência familiar, uma discussão muito feia, algo muito difícil de se enfrentar. E ela falou assim: eu fiquei uma cristã, tá, gente? Não estou falando de uma pessoa pagã. Eu fiquei tão desacursoada que eu fui comprar uma cartela de cigarro. Falei: ah, é? Você foi fumar? Fui. Então eu vou te apresentar o seu Deus. Não, o meu Deus, não, o seu Deus é o cigarro. Ah, eu vou, sei lá, vou comer. Como compulsivamente. Você tem um Deus, a comida. Vou para a pornografia para me aliviar. Você tem um Deus. O seu Deus é aquele lugar para onde você corre. Porque quando a angústia bate forte, você não quer nem conversar com ninguém, você se prostra diante de Deus e você não fala nada. Você não consegue, mas você chora ali diante dele primeiro. Aí depois você vai e conta para uma amiga, desabafa com o marido, liga para a vizinha, liga para o SAMU, fala com o advogado. Depois. O lugar que você corre primeiro é o seu Deus. Para quem você corre no momento de angústia. Então, nesses 3 pontos, a gente consegue analisar onde estão os nossos ídolos. E essa é uma leitura que a gente não vai fazer hoje aqui e vai esquecer. Porque daqui a pouco a gente está idólatra de novo. Eu vou fazer essa leitura diariamente no meu secreto. Senhor, me mostra os postes de ídolos que porventura tem na minha vida. Eu preciso saber onde eles estão. Quem são eles? Eu quero que eles sejam derrubados. Isso é coisa de secreto. Por isso que a gente fala tanto do secreto aqui. Porque toda idolatria cai por terra nesse lugar. E existe uma adoração aceitável ao Senhor. Se existe uma adoração aceitável, existe uma adoração que Deus não aceita. Porque tem muita gente que fala assim: ah, é para o Senhor, pode ser de qualquer jeito, é para Deus. Ah, é para Deus mesmo, não é de qualquer jeito. Eu queria ler aqui Isaías 29:13, quero que apareça ali.
Isaías 29, 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Deus estava reprovando um culto aqui, de alguém que sabia todos os rituais, mas que estava longe o coração. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui mais para frente. Agora eu quero ler Amós 5, do 21 ao 13. Aborreço e desprezo as vossas festas com as vossas assembleias solenes, e não tenho nenhum prazer. Próximo. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Pode passar. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei melodias das tuas liras. Deus não é como os outros deuses, qualquer oferenda serve, qualquer coração serve. Não. Hebreus, agora a nova aliança. Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. A gente fala tanto do reino aqui. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então não é de qualquer jeito que eu cultuo. Não é qualquer adoração, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aí quando eu falo de adoração aceitável, eu vejo que não tem uma adoração que não é aceitável, que tem adoração que Deus, tem culto que Deus vomita, né? Ele consegue fazer essa leitura. Eu vou ver lá agora, ele falando com a samaritana para a gente finalizar. Ela pergunta assim: onde nós devemos adorar? Né? Ela é samaritana. Então, eles fizeram outro altar, fora de Jerusalém, para adorar, lá no Monte Gerizim. Ela adora o Senhor, ela teme o Senhor, mas ela também teme outros deuses. Ela pergunta para o Deus encarnado, o Messias: Senhor, o Senhor é profeta, onde que a gente tem que adorar? Aí qual que é a resposta dele? Mulher, você tá adorando o que você não conhece. Você não sabe nada que você está falando, você não tem ideia do que... Você nunca ofereceu adoração, nem aqui, nem acolá, nem em lugar nenhum. Porque a sua adoração é compartilhada. Ele está falando justamente isso para ela. E ele fala assim, não é lugar, né? O Messias chegou, ele tabernaculou entre nós. Então, não existia mais um lugar para adoração. Agora, o tabernáculo que habita a presença dele somos nós. Então não tem lugar mais de adoração. Você tem que ir lá para adorar. Não tinha mais isso. Ele explica para ela. Ele diz assim: o Pai procura adoradores. O Pai não procura adoração. Ele não precisa de adoração, gente. Ele tem adoração 24 horas por dia no céu. Leia lá Apocalipse. Deus não precisa de adoração de ninguém. Nem minha, nem sua, nem do grupo de louvor. Ele quer o quê? Ele quer adoradores. É diferente. Ele não está buscando adoração. Aí como que é esse adorador que ele busca? Adoradores que o adorem em espírito. Observe que espírito aqui está com E minúsculo. Está falando do espírito do homem. Não é o espírito de Deus. Adorar em espírito está falando do espírito humano. O que é adorar em espírito? É quando o meu espírito se conecta ao espírito de Deus. Adoração é algo espiritual. Mas a palavra vai dizer que nós, antes de nascermos de novo, antes de nos encontrarmos com Jesus, nós estávamos mortos. E aí, em Efésios 2 vai falar isso, ele nos ressuscitou. Nosso espírito foi ressuscitado e está sentado com ele em regiões celestiais. Então esse espírito ressuscitado, essa nova criatura que nasceu de novo, está em Efésios 2, lá em Efésios 4, acho que o Paulinho leu essa parte, vai falar da conduta desse espírito vivificado, porque tem muito pseudo-cristão dizendo que nasceu de novo, aceitou Jesus, batizou, mas a conduta nada condiz com o espírito nascido de novo.
Então, o espírito que nasceu de novo, ele tem uma conduta, que está lá em Efésios 4, depois vocês leem em casa. Como que é a conduta de quem nasceu de novo? Então, a adoração vem desse espírito humano vivificado, que tem essa conduta diferenciada. Esse espírito oferece a Deus adoração. Isso é adorar em espírito. Então Deus recebe adoração de todo mundo? Não, Ele não precisa de adoração, Ele quer adorador. Então a adoração é de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo. E adora, adoração, gente, pelo amor de Deus, não é vir aqui cantar música, não. Não é esse momento que a gente faz. A gente chama momento de adoração, mas não é só isso aqui. Não é isso. A adoração é o espírito vivificado que tem uma conduta de adoração. Adoração é quando eu suporto a ofensa. Adoração é quando eu não xingo no trânsito, mesmo se eu estiver certo. Adoração é quando eu tenho uma conduta em casa de adoração. Porque o meu espírito nasceu de novo e agora eu adoro. Eu tenho uma conduta. Adoração é tudo que eu faço, absolutamente tudo. É como eu me visto, é como eu me porto, é como eu trato os clientes, é como eu sou fiel no meu serviço, que eu chego no horário, que eu tenho responsabilidade, que eu cumpro as minhas obrigações, é como eu sou como esposa, como mãe, como esposo, como filho. Isso é adoração. E é esses adoradores que o Pai está procurando. Esses que nasceram de novo e que têm uma conduta. Por isso que a gente não vai chegar aqui no momento da adoração, do louvor, e ficar, ergue a mão, ergue o pé, tira o pé do chão, pula. Gente, a postura de adoração, ela é resultado de uma vida de um adorador que nasceu de novo e tem uma vida com Deus. Então não vou forçar ninguém a adorar aqui, porque ele não vai receber, entendeu? Ele vai receber o levantar das minhas mãos. Se na segunda-feira, ao invés de eu responder uma ofensa, eu fiquei quieto. Aí sim, é uma adoração aceitável. Então ele procura um adorador que adora ele em espírito e em verdade. Quem que é a verdade? Ele é a verdade. A sua palavra é a verdade. Aí como que eu adoro um Deus que eu não conheço, cuja palavra eu não leio? Que adoração aceitável eu vou oferecer para ele? Não adianta nada vir na Arca Church às 19 horas cantar 5 músicas no início. Ele não está recebendo adoração de quem não adora em espírito e em verdade. Não adianta forçar uma barra, fazer mover, porque a música é uma coisa da alma também. Ela é espiritual, mas ela move a nossa alma. É fácil a gente se comover com um acorde menor, com worship. Escuta Hillsong para você ver. Você chora, comove a alma. Então eu consigo fazer esse mover aqui a nível da alma e Deus vomitar tudo. Não receber absolutamente nada. Se na segunda, de segunda a sábado, a sua vida envergonha o evangelho. Não adiantou nada. Ele não aceita. O verdadeiro adorador é um espírito vivificado que anda de acordo, que adora o tempo todo e que conhece a verdade da palavra. E sabe quem está adorando. Por isso que ele fala para a samaritana, você não sabe nem o que você está falando. E muitos na igreja evangélica estão exatamente assim, levantando as mãos e chorando, e se jogando no chão, e fazendo cena, e igreja de parede preta, e luzes, e música, e pede, e nananá. Sai daqui, vai para o motel com a namorada. Sai daqui, vai fumar um cigarro. Sai daqui, vai beber uma cerveja. Sai daqui, tem uma vida promíscua. Sai daqui, não paga os outros. Espera aí. Deus não está aceitando essa adoração. A adoração vem do adorador. Ele aceita adoradores. Quer ser adorador? Então haja como tal. Quer uma adoração aceitável? Então conheça a verdade de Cristo. Saiba quem Ele é. Peça para Ele se revelar para você e conheça a palavra da sua verdade. O fato é que adorar a Deus, verdadeiramente, eu queria pedir para os músicos virem, a gente já vai finalizar com uma música. Todo mundo um dia, todo mundo, absolutamente todo mundo, o mundo inteiro. Ninguém escapa do grande e terrível dia do Senhor. Todo mundo vai se dobrar diante dele. Absolutamente todo mundo. O ditador da Coreia do Norte, o líder do Hamas. Todo mundo vai se dobrar diante dele. A Umbanda, a Igreja Católica, as religiões afro. Todo mundo vai se dobrar diante dele naquele dia e vai ter que falar que ele é Senhor.
vai ter que falar que ele é rei. Eu achava que o Deus tal era rei. Vão ter que se prostrar diante dele naquele grande terrível e dizer que ele é Senhor. E nós que o adoramos aqui, que levantamos os nossos altares para ele, vamos reinar com ele para sempre. E aqueles que não o adoraram vão prostrar-se em adoração e vão passar a eternidade no inferno. Mas todo mundo vai reconhecer que ele é Senhor nesse dia. Todos os reinos vão se dobrar. Absolutamente todos os reinos. Quem debocha vai se dobrar. Estou até vendo esse povo. Eu imagino essa cena, gente. Sério, não é vingança, gospel. Mas eu imagino essa cena. Da esquerdaiada, tudo prostrada diante dele, assim, ó. Dizendo que ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu quero ver essa cena. Dos ditadores da terra. Daqueles que proíbem os cultos na China, daqueles que perseguem o evangelho, todos com seus joelhinhos dobrados, com o rostinho no pó, dizendo que ele é Senhor. Está na hora, mais do que na hora, que os evangélicos restaurar o altar de verdadeira adoração diante de Deus, o altar do verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, que todos os postes de ídolos idólatras sejam derrubados. Eu quero te convidar a cantar essa canção comigo. Que ele vai receber se o seu espírito estiver conectado com o espírito dele. Os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Só ele é Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Vamos ficar de pé, irmãos, para a gente finalizar. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Só o digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos. Tu és o único digno. Te Tu és o mais elevado, o mais elevado. ó Senhor,
bênção se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Aleluias. Você se prostra diante desse Deus Todo-Poderoso nessa noite. O que é que precisa sair dessa sua vida aí, que pode estar no lugar dele? Algum vício? Algum amor excessivo ao dinheiro, ao marido, à mulher, aos cônjuges, ao emprego, à faculdade, à posição social, ao carro, à casa, à faculdade, o conhecimento secular? Nada disso se compara e tem lugar na nossa vida aonde ele deve estar. Que nós possamos nessa noite entender o que é ser adorador. Senão vamos ficar equivocados na nossa vida. E ele está voltando. É momento, é estação para a igreja, é estação de aprendizado, de ensino, para que nunca mais nenhuma doutrina errada chegue ao nosso coração, à nossa mente. Em o nome de Jesus, tenha esclarecimento, espírito de sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado. Ouça o Espírito Santo, tenha um ouvido sensível à voz dele. Como que você adora, se realmente isso é adoração? Por isso que você tem que entrar no secreto, falar sozinho, você e ele, jejuar e aprender da palavra. Você vai se tornar um verdadeiro adorador, um verdadeiro discípulo de Deus. E isso vai repercutir em quem está do seu lado, na sua família, nos seus vizinhos, no seu serviço, aonde colocar a planta dos seus pés, ali haverá, chega o reino de Deus. Mas faça uma análise na sua vida. Tem algum poste ídolo aí que precisa ser tirado, quebrado, derrubado nessa noite? Existe alguma coisa que precisa sair, que precisa ser quebrado? Tem alguma coisa? Se alguma coisa precise, hoje é um momento propício para isso. Precisa derrubar. Quando Israel tinha um rei novo e esse rei servia ao Senhor, que era raro, né? Raro. O que ele fazia? A primeira coisa, ele mandava derrubar todos os postes ídolos. E automaticamente o Deus Todo-Poderoso se movia no meio da nação. E eles enfrentavam, guerreavam e ganhavam suas lutas. E o povo era próspero. Se alguma coisa ainda na sua vida que não está de acordo, precisa ser derrubado esse poste ídolo, para que ele faça a vontade dele e tudo que ele projetou possa vir à tona na sua vida. Faça uma análise, olha para dentro de você nessa noite. Há alguma coisa que precisa ser derrubado? É você que tem que saber. Esse lugar de intimidade é só você que chega. Esse lugar é você e ele. Amém? Tem alguém que quer vir aqui à frente? Que precisa derrubar alguma coisa que está no lugar de Cristo? Tem alguém que quer vir aqui? Porque aqui
É a oração dos santos, é a oração da igreja. Não fique envergonhado não, que aqui nós estamos em família, família de Cristo. Estamos todos filhos do mesmo Pai. Tem alguém que precisa vir aqui, que precisa resolver alguma coisa que tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Vem aqui, irmã Sônia, dá um abraço na irmã Fabiana. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer vir aqui? Vem aqui, Richard, dá um abraço lá no Cláudio. Em nome de Jesus. Olha o Espírito se movendo no meio da igreja. Olha o Espírito se movendo, dê lugar ao Espírito. Em nome de Jesus. Vem, Juliana, dá um abraço na irmã Beth. Em nome de Jesus. Juliana, abraça a irmã Beth. Gilmar, vem dar um abraço no Vinícius em nome de Jesus. Tatiana, vem e abraça a Sueli em nome de Jesus. Esse é o abraço do Senhor Jesus. Fale com o Pai, você que está aí. Se você está tudo resolvido na sua vida, então comunique ao Deus para que possa esses irmãos ter condição. Eu disse irmãos, é os seus irmãos também, que eles também tenham condição. Que nas suas vidas não fique nada em pé que não seja da vontade de Deus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus caia por terra toda tentativa do inimigo de resistência. Que a partir de hoje nada fique em pé na vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Estenda suas mãos para cá, você que é santo. Estenda suas mãos para cá e nós vamos interceder para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Interceda aí agora pela vida deles. É Vinícius, é irmã Beth, é irmã Fabiana, é irmã Sueli, é irmão Cláudio. Fale aí com o Pai, o seu Pai. Interceda por eles, que agora é o momento deles serem ajudados. Irmão Cláudio, irmã Sueli, irmã Fabiana, irmã Beth, irmão Vinícius, os nossos irmãos em Cristo Jesus. A oração dos santos pode em muitos seus efeitos. Em o nome de Jesus, meu Pai, em teu nome a tua igreja se reúne nesta noite. Que caia por terra agora toda tentativa do inimigo contra a vida dos nossos irmãos, contra a vida do Cláudio, contra a vida da Sueli, contra a vida da irmã Fabiana, contra a vida da irmã Beth, contra a vida do Vinícius. Cerca eles com o teu sangue, ó Pai. Derruba toda muralha, todo muro, toda tentativa do inimigo contra a vida dos teus filhos. Se alguém ficou sentado, meu Deus, e precisa que seja derrubado também da sua vida, em o nome de Jesus, caia por terra agora toda tentativa do inimigo de deixar esses postes ídolos em pé. Seja verdadeiro adorador. Receba unção do Espírito Santo, entendimento, sabedoria. Adore Ele em espírito e em verdade. Dê a Ele um culto racional. É só Ele que importa na minha e na sua vida. O que importa é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o centro, Ele é tudo. Em o nome de Jesus, receba nessa noite força capacitadora para derrubar toda a fortaleza do inimigo na vida desses irmãos. E você que está aí no banco, continue sendo um verdadeiro adorador.
Não dê brecha para o inimigo. Ele está ao nosso derredor, querendo derrubar a nossa vida, a nossa intimidade. Não se esqueça, você precisa ter um secreto com Ele diariamente. Ninguém consegue viver respirando só no domingo das 19 às 21. Não, você respira todo dia. E assim com o secreto, é todo dia. Senão você não vai vencer. Pensa bem nessa palavra. Em nome de Jesus, que a igreja receba autoridade nessa noite. Aplauda o Senhor.